24º dia de reflexão do livro Uma Vida com Propósito. O tema é Transformado pela Verdade. A verdade, ela nos transforma. O crescimento espiritual é o processo pelo qual nós passamos e nos livramos das mentiras e passamos a adotar a verdade. A santificação exige revelação para nos tornarmos semelhantes a Deus e preencher a nossa vida com a sua palavra. Por meio da palavra de Deus é que somos moldados para tarefas que Deus nos colocou a fazer. Mas essa palavra não é uma palavra qualquer, é uma palavra diferente. Jesus nos dirige palavras que são espírito e vida. Foi por palavras proferidas por Deus que o mundo foi criado. E Tiago nos diz o seguinte no seu livro: Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade, de modo que sejamos o mais importante de todas as coisas que Ele fez. A Bíblia é muito mais do que um manual de instrução. A Bíblia gera vida, ela cria fé, produz mudanças, afugenta o mal, libera poder, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma circunstâncias, limpa nossas mentes, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, traz esperança, cria coisas e nos garante um futuro eterno. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Do mesmo modo que o nosso corpo precisa de alimento para se sustentar. Tem aquele ditado que diz: saco vazio não para em pé. Para a gente conseguir ter força física, ter energia para aguentar a rotina do dia, precisamos nos alimentar bem. Também um atleta, se ele não se alimentar bem, corretamente, com a dieta certa, com alimentos saudáveis, ele não vai conseguir chegar ao final da corrida. Nós, do mesmo modo, devemos alimentar o nosso espírito. Nós alimentamos o nosso corpo com comidas, mas o nosso espírito é alimentado com a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Se estamos bem alimentados espiritualmente, temos força para resistir o mal, para enfrentar a dificuldade da vida, sem ficarmos nos lamentando. Por isso que às vezes a gente vê pessoas tão necessitadas de dinheiro, mas cheias de alegria, porque elas têm o alimento espiritual. E a vida se torna muito mais interessante quando você tem o alimento espiritual feito da forma correta, cotidiana. Olha o que Jesus nos diz: eu sou o pão da vida, sou a água viva, e quem de mim beber nunca mais terá sede. E Paulo nos aconselhou: desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Nunca se viu tanta venda de Bíblia como nos dias atuais. Antes não era assim. Houve tempo, por mais de 2000 anos, que somente os sacerdotes tinham acesso à leitura da Bíblia. E hoje sabemos que tem países também que não têm acesso a essa palavra por perseguição a Cristo. Pessoas que não admitem que Cristo seja o Salvador e perseguem quem prega o Evangelho. Mesmo assim, tem gente indo levar a palavra de Deus. E nós que temos Bíblia em casa, muitas vezes sua Bíblia pode estar lá na estante pegando poeira, seu conteúdo não está sendo explorado. Pessoas que estão morrendo de anorexia espiritual, estão desfalecidas por falta do alimento diário, que é a palavra de Deus. É ela que nos sustenta, é ela que nos dá força para seguirmos, é ela que nos dá força para enfrentarmos qualquer dificuldade que possa aparecer com sabedoria. E esse alimento tem que ser diário. Do que adianta você pegar a Bíblia e enfaticamente explorar tudo que você puder durante um mês ou daqui talvez um ano, e aí depois você esquece. E no ano seguinte você não precisa mais se alimentar. Todos os dias temos que alimentar o nosso corpo físico, temos que comer para poder ter a energia necessária. E o nosso espírito, se não for alimentado, ele vai desfalecer também. Jesus chama isso de permanecer. Ele diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E isso inclui 3 coisas: aceitar a autoridade da palavra, assimilar a verdade e aplicar seus princípios. Porque do que adianta você saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse? Às vezes você até memorizou muitos dos versículos, mas não pratica. É o querer conhecer, entender e praticar. A Bíblia é o nosso norte, a nossa bússola. É ela que indica a nossa direção. É ela que faz desviar as decisões tolas das nossas vidas e a gente tomar uma decisão sábia. É isso que a Bíblia nos ensina. Porque se passarmos a ter critérios diferentes desses, como critérios que dizem todos estão fazendo assim, por isso eu faço assim. Nós sempre fizemos assim. E isso me parece a coisa certa. Se você for por seus achismos, porque você entende o que é isso e pronto,
e não se basear pela Bíblia, você vai estar usando critérios equivocados, corrompidos pelo pecado. Mas o critério perfeito que nos leva a decisões sábias, nós não encontramos em qualquer manual, não encontramos em qualquer livro. Mas o critério perfeito que nos leva a tomar decisões sábias, nós encontramos na Bíblia. A Bíblia foi escrita há muito tempo, mas ela é muito atual. Se você pegar cada parte dela e for analisar na aplicação da sua vida cotidiana, você vai ver que faz todo sentido. Mas não é apenas assimilar a verdade, porque o diabo também sabe que a Bíblia é verdadeira. Ele conhece a Bíblia do início ao fim, mas ele não pratica. Na verdade, a gente tem que receber, ler, pesquisar. Jesus explanou isso através da parábola do semeador, em que a semente caiu pelo caminho. Umas os pássaros comeram, outras caíram em terreno pedregoso, outras foram sufocadas pelos espinhos. Mas a semente que cai em terra fértil, ela floresce, cresce e dá bons frutos. Assim, nessa comparação, se você recebe a palavra e a deixa pelo caminho, você tem a mente fechada. Se a recebe e o solo é pedregoso, você tem uma mente superficial. E se você recebe e os espinhos te sufocam, você tem uma mente distraída. E Jesus finaliza dizendo: considerem atentamente como vocês estão ouvindo a palavra. Portanto, quando recebemos a palavra e não sentimos nada, ela não nos causa nenhum impacto. O erro não está em quem está falando, mas em quem está ouvindo. Às vezes, de fato, a pessoa que está falando tem uma dicção ruim, ou tem uma oratória muito lenta, ou fala rápido demais que acaba dificultando um pouco a sua compreensão. Mas se você estiver aberto a ouvir, você abandonar o orgulho e ser humilde para ouvir o que está sendo dito, a verdade que está sendo dita, você vai aceitar isso e vai pôr em prática na sua vida. Somos privilegiados de termos hoje a palavra de Deus à nossa disposição. Quantas igrejas têm disponíveis pregando a palavra? Muitas pessoas que saem às ruas levando a palavra. Quantas Bíblias têm disponíveis? Muitas pessoas dariam muito caro para ter uma Bíblia e não podem nesses países em que o Evangelho é perseguido. E nós temos isso à disposição e muitos não estão dando o menor valor para isso. 15 minutos que seja que você tire para ler a Bíblia, durante o ano você consegue ler ela toda. E quantos programas às vezes a gente para assistir e passa 2 horas, meia hora, 3 horas. Na rede social, quanto tempo nós passamos? E quanto tempo passamos meditando, lendo a Bíblia? Isso é questão de planejamento. Primeiro, você tem que querer ler a Bíblia. Segundo, com planejamento você consegue. Esse livro propõe um plano de estudo. Se você tiver interesse, entre em contato comigo que eu posso te enviar. Mas você pode fazer o seu próprio plano, porque de repente o plano que foi elaborado aqui não se encaixa tanto na sua rotina. Mas é possível, como foi dito, 15 minutos é suficiente para você ler a Bíblia inteira no ano. Eu particularmente acho 15 minutos pouco para ler a Bíblia inteira no ano. Por isso eu falo, cada um pode fazer o seu planejamento. Porque eu gosto de ler e gosto também de ler aquelas referências, eu gosto de ler abaixo a explicação. Muitas vezes a gente lê um texto da Bíblia e não entendeu, mas quando lê ali numa Bíblia de estudo fica mais claro. É interessante ler a Bíblia fazendo anotações. Quando a gente vai estudar para uma prova na faculdade, a gente lê e faz anotações para que assimile o que está lendo e também se recorde depois. E é assim que tem que ser a leitura da Bíblia, com análise, fazendo perguntas, por quê, quando, quem. Essas perguntas que vão te fazer buscar as respostas e entender o contexto bíblico. Quando lemos a Bíblia, somos muito mais felizes. Eu uso o seguinte método. Se alguém me ofende, eu não vou lá me vingar da pessoa, porque eu me lembro que Deus nos mandou amar uns aos outros. Se eu estou doente, eu não me preocupo se eu vou morrer, porque eu sei que se eu morrer, eu vou para um lugar muito melhor que aqui. E se eu passo por algum tipo de aflição, eu me lembro do que Jesus disse para os seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é por isso que é muito importante ler e reler a Bíblia, porque assim a gente memoriza muitos dos versículos. E no momento que a gente está precisando, aquele versículo vem certinho e aquilo nos consola. A memorização nos permite decidir sabiamente, diminuir a pressão, ganhar confiança, dar bons conselhos, partilhar nossa fé com os outros. Mas para que lembremos, precisamos ler e reler. Nós não conseguimos memorizar algo se lemos só uma vez. Por isso é que lemos, relemos
e meditamos. A meditação, diferentemente do que se prega, não é o esvaziamento da mente, mas é a concentração naquilo que você leu. Se você consegue se preocupar com algo que é negativo porque você concentrou seus pensamentos naquilo, então você também consegue se concentrar em algo bom e meditar na palavra de Deus. Deus chamou a Davi porque ele meditava. Davi disse: meditarei na tua lei o dia inteiro. E Deus teve Davi como um homem segundo o coração de Deus. Para chegarmos a isso, precisamos receber, ler, pesquisar, relembrar, refletir e, por fim, pôr em prática a palavra. Porque saber e não praticar, até o diabo sabe. A Bíblia diz que o diabo crê que estremece, mas ele não obedece. Mas às vezes nós nos distraímos, às vezes até com a própria preocupação em estudar a palavra de Deus, em ir para o seminário. Isso nos toma um tempo que você pode se distrair e não pôr em prática isso na sua própria vida. A prática é essencial. Olha o que Jesus disse sobre a prática. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Felizes serão se as praticarem. Se não põe em prática, não pode buscar essa felicidade da qual falei atrás. Mas praticar a palavra de Deus em nossa vida pode ser também bastante doloroso, porque quando fazemos isso, nós estamos nos expondo as nossas falhas, estamos repreendendo o nosso próprio pecado e esperamos que nos transformemos. E quando a gente falha, logo tem alguém para apontar: olha a santinha, por que está fazendo isso? Então é um desafio. Você levar a palavra de Deus não é fácil, porque você tem que estar praticando isso para que as pessoas vejam esse reflexo de Deus em você. É por isso que é tão importante os grupos pequenos para estudo da palavra, porque muitas vezes a gente mesmo não consegue enxergar o que a gente está fazendo de errado e tem ali o outro para nos dar um toque, para nos ajudar. Participando de grupos pequenos, tanto estamos nos ajudando como estamos ajudando os outros. Recebemos a ajuda, é uma troca. Tanto a gente ajuda o outro como o outro ajuda a gente. Eu já falei muito. Quem aí não tem falhas, não tem pecado, levante a mão. Mas eu tomei uma decisão na minha vida que está me custando caro. Eu decidi e falei em público, me comprometi com as pessoas que estavam no local e com Deus, de que daquele momento em diante eu não ia mais brigar com ninguém. E eu pedi para as pessoas que me conhecem: se você me vir alguma vez brigando com alguém, me corrija, porque eu estou precisando desse toque, porque eu tenho esse compromisso e eu quero levar adiante. Eu tomei essa decisão porque eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi através do conhecimento da Bíblia, através da ministração que foi dada naquele lugar. Eu ouvi a palavra de Deus dizer que eu precisava dessa mudança. Então pergunte-se também a você mesmo: o que Deus já falou para você e por meio da palavra dele que você ainda não pôs em prática? Pode contar para alguém, porque essa pessoa vai poder te ajudar. Faz como eu. Pede: olha, me dá um toque se eu estiver falhando de novo no que eu prometi, porque não é minha intenção continuar falhando. Uma estratégia bastante eficaz é você pegar e anotar hoje o que você quer mudar. Anote e guarde. Daqui a um ano você olha isso e vê se você está praticando o que você prometeu para você mesmo e para Deus. Ficamos por aqui então com o título A Verdade Me Transforma, e o versículo para memorização é: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 31:32. E a pergunta para meditação: o que Deus já me disse na sua palavra que ainda não comecei a fazer? Fiquem com Deus.